Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quarta-feira com a Copa da Rússia, onde temos a equipe do Samara enfrentando a equipe do CSKA de Moscou. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Samara, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSKA, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato russo, a equipe do Samara é a 11ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do CSKA é a 5ª colocada com 32 pontos ganhos. Dos últimos confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do CSKA. Diante dessas análises, melhor opção para essa Copa da Rússia fora. CSKA para vencer. Já pelo Campeonato da Croácia, temos a equipe do Istra enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Istra, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do Campeonato da Croácia, a equipe do Istra é a 8ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Dinamo de Zagreb é a 1ª colocada com 56 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Dinamo de Zagreb. Melhor opção para esse confronto fora. Dinamo de Zagreb para vencer. Copa da Sérvia, temos a equipe do Metalik enfrentando a equipe do Kukarik. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Metalik, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kukarik, ela perdeu 1 e venceu 4. Essas equipes já se confrontaram 5 vezes, sendo um empate e 4 vitórias para a equipe do Kukarik. Melhor opção para essa Copa da Sérvia fora. Kukarik para vencer. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Başakşehir da Turquia enfrentando a equipe do Genk da Bélgica. O primeiro confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Başakşehir, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk da Bélgica, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para essa Conferência da Liga Europa, partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, oitavas de finais, temos a equipe do Napoli, da Itália, enfrentando a equipe do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O primeiro jogo entre essas duas equipes ficou por 2-0 para a equipe da Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eintracht Frankfurt, ela venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. Melhor opção para essa Liga dos Campeões, casa. Pela melhor campanha que está vivendo, Napoli para vencer. Liga dos Campeões, oitavas de finais, temos a equipe do Real Madrid da Espanha enfrentando a equipe do Liverpool da Inglaterra. O primeiro jogo entre essas duas equipes ficou de 5-2 para a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que 4 vitórias ficou para a equipe do Real Madrid e 1 empate. Melhor opção para essa Liga dos Campeões, casa. Real Madrid para vencer. A não ser que o time do Real Madrid leve o regulamento debaixo dos braços, possa acontecer também ambas equipes marcam. Copa do Brasil, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Volta Redonda. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, ela empatou 1 e venceu 4.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volta Redonda, ela também empatou uma e também venceu 4. Pelo que vemos, as duas campanhas estão totalmente excelentes. Melhor opção para essa Copa do Brasil, partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Melhor opção para essa Copa do Brasil, uma dupla chance. Vitória da equipe do Ceará ou partida terminando empatada. Melhor opção, empate fora. Copa Libertadores, fase de classificação. Temos a equipe do Independiente Medellín, da Colômbia, enfrentando a equipe do Deportivo Magallanes, do Chile. O primeiro jogo entre essas duas equipes ficou no empate entre 1-1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Independiente de Medellín, da Colômbia, ela venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Nos últimos 5 jogos disputados do Independiente de Magallanes, ela venceu 3, perdeu uma e empatou uma. Melhor opção para essa classificatória para a Libertadores, partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Milionários da Colômbia. A primeira partida entre essas duas equipes ficou no empate de 1-1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milionários, ela perdeu uma, venceu 2 e empatou 2. Melhor opção para esse novo confronto da Copa Libertadores da América, casa Atlético Mineiro para vencer. E leites pronto com as seguintes sugestões: Real Madrid vs Liverpool, casa Real Madrid para vencer. Napoli vs Eintracht Frankfurt, casa Napoli para vencer. Kylian vs CSKA, fora CSKA para vencer. Metalik vs Kukarik, fora Kukarik para vencer.